Reeleição. Quais as vantagens e desvantagens desse processo que entrou em vigência na política brasileira em 1998? Vamos saber a opinião da comunidade acadêmica sobre o assunto. E esse também é o tema da entrevista desta tarde. Recentemente, um dos principais juristas do Brasil lançou petição pública que propõe o fim da reeleição. No estúdio, um cientista político traz mais detalhes. É daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Desde 1998, o brasileiro pode reeleger representantes para os cargos do Poder Executivo. Na época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso conquistou o melhor resultado nas urnas, tornando-se o terceiro governante reeleito, depois de Rodrigues Alves e Getúlio Vargas. Foi também o primeiro reeleito no chamado modelo americano, com 2 mandatos consecutivos. Mas o assunto é motivo de questionamentos. Há quem diga que o problema da reeleição é que muitos políticos trabalham em benefício próprio, pensando unicamente no segundo mandato. Outros afirmam que é importante conceder uma segunda chance para quem teve uma boa gestão nos primeiros 4 anos de poder. Vamos ver o que a comunidade acadêmica pensa sobre o assunto. Não é feio, não é ruim você mudar, você ter uma postura de que você quer diferente, você quer mudança e de realmente optar por essa mudança. Depende da situação. Se ele está fazendo um bom trabalho, é vantagem mantê-lo sim pelo segundo mandato. Mas se a gente perceber que ele vai cair no comodismo, não vai mudar muita coisa, então talvez seja bom trocar. É possível sim, seria bom oxigenar quem está no poder, né? E ao mesmo tempo, se reelegermos os nossos candidatos, também por quem nos representaram de forma adequada. Eu sou a favor da reeleição quando se trata de ter mais tempo para fazer um plano e direito, ter mais tempo para executar ele, mas não uma reeleição do mesmo partido por vários tempos, porque ele já teve muito tempo para fazer o seu plano e se não conseguiu ou conseguiu, precisa de mudanças. Pode ser reeleito sim, mas assim, eu acho que ficar anos e anos no poder também, eu acho que tem que dar oportunidade para outras pessoas com novas ideias. Depende de como o governante atuou no seu mandato. Se ele fez um bom trabalho, por que não dar continuidade, né, ser reeleito? Agora, se ele, na sua maior parte do mandato, ele errou, fez coisas negativas, estava envolvido em esquemas de corrupção, como atualmente a gente no nosso país está passando por essa situação, eu acho que deveria trocar, não mereceria uma segunda chance. Todos os projetos precisam de uma sequência, precisam de um tempo para ele conseguir ser efetivamente realizado. Então eu sou a favor da reeleição, sim. Sou favorável à reeleição, mas com um certo limite. Acho que é importante ter uma continuidade em projetos políticos. Muitas vezes eles não conseguem se desenvolver num prazo de 4 anos, mas não seria uma reeleição sem fim. Com algum limite, eu acho que é importante. E dando continuidade ao assunto, um dos principais juristas do Brasil, Luiz Flávio Gomes, lançou petição pública para acabar com a reeleição. Segundo ele, o atual modelo, que permite a continuidade de políticos por até 8 anos no poder, é um dos principais responsáveis pela multiplicação da corrupção e do nepotismo. A iniciativa popular pretende colher milhares de assinaturas para lutar contra aqueles que fazem da política seu único meio de vida, ou seja, uma espécie de carreira profissional. Para repercutir o assunto, recebo no estúdio Rudar Rissi, cientista político e ex-professor da PUC Minas. Professor Rudar, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Professor, dando continuidade à nossa conversa, muitos políticos, inclusive as pessoas que nós ouvimos na matéria exibida agora há pouco, afirmam que 4 anos é muito pouco tempo para desenvolver projetos políticos e efetivá-los. Essa também é a sua opinião?
Sim, eu acho que nós temos que ver uma questão por vez e não juntar tudo, porque aí nós acabamos criando um sofisma aqui. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, é pouco tempo, sim. Principalmente para quem já foi gestor, como eu fui, ou que trabalha diretamente com gestão pública, que novamente é o meu caso, ou que tem uma carreira nessa área pública, sabe bem que o primeiro ano, mesmo quando é reeleito, o primeiro ano tem uma nova composição, tem uma situação social, política, daquela localidade você vai governar, que é totalmente diferente da primeira. O primeiro ano é um ajuste novamente. O segundo ano, aí que começa o problema no Brasil, não é exatamente só a reeleição. No segundo ano já tem uma eleição, né? Porque nós temos uma eleição de 2 em 2 anos. Então, mal ele começou a se organizar, ele já tem uma eleição. Se é governador, ele tem eleição para prefeitos, que esses prefeitos, muitas vezes, apoiaram a sua eleição ou reeleição. E 2 anos depois é reeleição. Então, de fato, o problema não é que ele tem 4 anos, é que ele tem 2 mais 2. Então, vamos lá. O tempo é curto porque ele tem 1 ano de preparação e 1 ano da disputa da reeleição. E no meio, mais uma eleição daquele que o apoiou. Então, isso significa que, em primeiro lugar, nós temos que combinar esse processo de eleição e não ter tantas eleições em sequência, porque aí nós temos sempre um governante com um olhar muito curto, de 2 anos, e não projetos estratégicos. Ou seja, ele não consegue fazer planos a longo prazo, porque sempre ele será interrompido pela possibilidade de novos gestores aí nesse tempo de mandato. Exatamente. Então, se eu tiver 4 anos com reeleição, eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, o tempo continua curto. E eu nunca vou ter projetos de longo prazo. A primeira coisa é nós acabarmos com essa sequência de eleições uma atrás da outra. Segundo, é fato que para fazer projetos de longa duração e avaliá-los, 4 anos é um tempo muito curto. Talvez 5 anos seria um pouco mais razoável. Vou dar um exemplo concreto. Todas as análises internacionais dão conta que qualquer reforma educacional que você faz, então estou falando da educação, ela só consegue começar a colher frutos 10 anos depois. Em função da geração dos alunos que vai se amadurecendo e também da reorganização administrativa do sistema. Todo o sistema educacional público ele é muito pesado. Então, se você tem poucos anos de gestão, você mal colhe os frutos e organiza aquela estrutura de reforma que você propôs. Então, o que talvez fosse o ideal seria, se não tem reeleição, que se amplie o tempo de gestão e que se tenha recall. Além da combinação das eleições de 5 em 5 anos. O que é recall? Porque há um equívoco na proposição do jurista ao achar que a corrupção tem na reeleição um dos seus elementos principais. Não é verdade. Quem conhece a dinâmica política sabe que esse não é o fato. Tendo 10 anos vai ter corrupção. Então não é essa a questão. A questão é que não tem controle público, o controle social sobre a gestão pública. Então, o recall, o que é? Aí vem, de novo, a história da reforma política. Significa uma lei, como tem nos Estados Unidos, que dá garantia para o eleitor, na metade do mandato, de qualquer mandato eletivo, ele apresentar uma petição para o Tribunal Eleitoral e o Tribunal, com aquele número de eleitores peticionando, ele é obrigado a convocar uma espécie de referendo ao eleito. Ou seja, convoca de novo os eleitores e fala, aquele governador, presidente ou prefeito, ele tem que continuar no cargo ou ele não está cumprindo o que ele prometeu ou o que você desejava, ele tem que ser cassado. Isso chama recall. E aí, se a maioria da população decidir, ele perde o mandato. A questão não é exatamente, portanto, a quantidade de anos ou a reeleição. É o controle da sociedade sobre a gestão. Mas eu diria que o desenho mais adequado seria esse. Um pouco mais, ou talvez 1 ano a mais de gestão do executivo, a combinação das 2 eleições, e não mais de 2 em 2 anos, e o controle da sociedade sobre a gestão. Agora, nós podemos afirmar que a reeleição ela fomenta líderes carismáticos, como exemplo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele não está mais no poder, mas indiretamente ele está ali cerceando a nossa presidente, a Dilma Rousseff. Existe essa possibilidade da reeleição formar líderes carismáticos? Sim, não é só isso.
As lideranças carismáticas ocorrem quase sempre em sociedades muito desiguais, que têm tensões quase diárias. Então, permanecendo essa desigualdade ao longo dos anos, o líder carismático aparece como uma mágica de solução à vida daqueles que sempre estiveram numa situação degradante. Então, é a condição social, a desigualdade que promove líderes carismáticos em situações de crise, mas evidentemente, você imagina que um presidente que passou 8 anos governando, evidentemente aquele jovem que tinha 6 anos de idade, ele quando vai votar para presidente, ele não viu outro presidente, não conheceu nenhum outro presidente. Se alguém falar, não, mas antes daquele governante teve outro, ele nem lembra, ele era criança. Então, o fato é que, de fato, você tem razão, 8 anos vai consolidando dentro da história dos eleitores, ainda mais numa sociedade como a nossa, muito jovem, você não tem muita referência, porque é um tempo muito longo, né, para os jovens eleitores que estão ingressando, portanto, nesse mundo democrático. Agora, as estatísticas mostram que, geralmente, o político que se reelege, o segundo mandato dele é menos expressivo. Um exemplo é o FHC, que no primeiro mandato saiu do primeiro mandato com um índice favorável de aprovação e no segundo mandato ele encerrou imerso em crises externas e internas. O mesmo não podemos dizer de Lula, que encerrou um segundo mandato com índices favoráveis a ponto de eleger, né, de fomentar aí a Dilma, que sucedeu e que pode ser que seja reeleita? Pois é, isso não é um determinante, né? O que aconteceu no caso da gestão Lula foi muito interessante. Eu, inclusive, sou autor de um livro que estudou os 8 anos da gestão Lula. E o que é interessante é que o início da gestão, 2003, a primeira gestão de Lula, ele vai fazendo uma acomodação, inclusive de forças e correntes internas do partido dele. E era assim, uma coxa de retalho. Quando se instala a tal crise do mensalão, que é 2005, começa ali, ele é obrigado a mudar e aí ele conforma uma política que o reelege, que é muito parecido com a proposta do Roosevelt dos Estados Unidos. Ele atualiza essa política com um Estado muito forte, acordos políticos, subsídio do gasto popular, orientação de investimento para as grandes empresas. Ele reconstrói esse modelo de pacto desenvolvimentista e ele consolida isso no segundo turno. O Fernando Henrique enfrentou no segundo turno, na segunda gestão. O Fernando Henrique Cardoso, ao contrário, ele queria fazer isso, ele anunciou, quando da reeleição, que ele faria isso no segundo turno, organiza um seminário internacional para discutir o que seria um Estado social-democrata na segunda gestão, e aí enfrenta 3 crises internacionais subsequentes e destrói o governo dele. Né? Ou seja, foi um acaso. Um acaso que se desenhou no final do governo dele. Como o próprio Lula dizia, o governante bom também tem que ter sorte. Né? Verdade. Professor, muito obrigado pela participação. O tema é interessante, rende várias argumentações, mas infelizmente temos que encerrar o programa. Claro. Eu agradeço o convite novamente. Ok. O Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. No programa de amanhã, vamos apresentar um projeto realizado na PUC São Gabriel, que coloca em contato alunos de direito com estudantes de uma escola pública da capital. E o objetivo é incentivar a cidadania e a qualidade de vida. Os universitários saem da sala de aula e aprendem na prática o conceito de direitos humanos. O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Obrigado pela sua companhia, um ótimo começo de semana e até amanhã.